Olá, tudo bem? Eu sou Dora Barros e hoje eu vou falar sobre o medo e sua importância. Sabemos que nós vivemos em constantes situações que nos causam ameaça, né, e que de atenção a todo instante, a toda hora a gente precisa estar com bastante cuidado no que a gente vai fazer e olhar para um lado, olhar para outro, ter muito cuidado na hora de atravessar uma rua, e isso é o medo bom, o medo emoção, né? Sabemos que o medo positivo, ele é um medo que está relacionado com as emoções, né? E quando essas emoções começam a gerar sentimentos, aí é o medo ruim, o medo negativo. É nessa hora que a pessoa tem que cuidar, tem que se preocupar e ver se a que caminho ela está seguindo, porque a mente ela começa a imaginar coisas que não existem, que nunca vão acontecer. Então esse medo das emoções é o primeiro medo, o medo primário é o medo bom. O medo secundário é esse medo gerado pelo sentimento, gerado do sentimento. Então quando você começa quando uma pessoa começa a imaginar coisa, será que vai acontecer isso? Vai acontecer aquilo. Se eu sair, eu vou bater o carro. Quantas pessoas não tiraram a habilitação, mas não conseguem dirigir porque tem medo de sair e atropelar alguém, bater o carro e acontecer algum acidente, alguma coisa parecida. Então essas pessoas elas estão com o medo imaginário. Elas começam a imaginar coisas que talvez nunca aconteçam, né? Pessoas que têm medo de altura, pessoas que têm medo de andar de avião, medo de falar em público, vários tipos de medo, né? Inclusive medo de ser feliz também, né? Tem pessoas que saíram de um relacionamento que não foi bem sucedido, e aí, às vezes, passa um tempo ali, a pessoa consegue, arruma uma pessoa bacana, legal, mas ela tem medo de se envolver, de se relacionar e acontecer o que aconteceu no passado, porque a mente dela tá sempre trazendo aquelas coisas que aconteceram e ela tá sempre pensando no pior. Então, nesse sentimento de coisas negativas, de coisas ruins, a pessoa não consegue seguir, não consegue se destravar, ela fica paralisada. Então, a pessoa você tem que estar ligada, antenada nisso aí, para perceber que você está entrando num estado de fobia, num estado de ansiedade, num estado de estresse, num estado de pânico, quando a pessoa começa a deixar de fazer algumas coisas que é para o seu bem e ela começa a deixar de fazer porque tem medo de dar errado. Então isso aí é hora, nessa hora esse é o momento da pessoa buscar ajuda, de se preocupar, de fazer alguma terapia, algum tipo de exercício. Tem tanta coisa legal que pode fazer para você conseguir ou descobrir ou identificar, será que eu já estou saindo do medo emoção, do medo natural? Ou será que eu já estou caminhando para acho que eu estou estressada, estou com ansiedade, então é hora de procurar ajuda, porque a partir do momento que aquele medo começa a te prejudicar no aspecto relacional, social, psicológico. Tem pessoas que não conseguem ficar em grupo porque tem medo de ser contagiado por alguma doença ou por não se sentir bem ou por achar defeito na outra pessoa ou coisa parecida. Mas é sempre o medo de alguma coisa, o medo de sair de noite, o medo de dormir sozinho, o de viver só, de sair só. Então isso aí é sempre uma preocupação, é sempre uma ansiedade sem precedente. A pessoa não sabe como acontece, mas ela sabe que ela vive aquilo. Ela sabe que acontece com ela. Então é nesse momento que ela tem que procurar ajuda para conseguir sair desse estado, porque uma pessoa feliz, uma pessoa que consegue se identificar, se descobrir, né, essas coisas em si, ela consegue perceber
que aquele medo que ela está sentindo já não é mais o medo saudável, o medo natural, o medo de prevenção, não é mais, né? O medo, ele tem que ser dosado, ele é bom, mas ele tem que ser dosado, depende muito de como a gente se vê e depende de como a gente lida com o medo, né? Então, a minha dica é procurar perceber quando o medo já é negativo e perceber quando ele é positivo. Positivo é quando você passa a perceber, usar o medo para se defender na hora de uma ameaça, desses exemplos que eu já dei, de atravessar a rua, de fazer um investimento, de cuidar da própria saúde. Então, isso aí é uma coisa boa, né? É um medo bom, saudável, ele é natural, né? Quando a pessoa começa a deixar de fazer algo que seria bom para ela e começa a pensar que tudo é ruim, isso aí já é um medo negativo, a pessoa já está em estado de ansiedade muito grande, ela precisa enfrentar, né, de uma forma gradual o medo que ela está sentindo. Essa é a minha dica, enfrentar de uma forma gradual, porque às vezes a mente ela cria essas coisas e a pessoa passa a enxergar coisas que não existem, né? Passa a visualizar coisas que nunca vão acontecer, né? E esse é o medo imaginário, né? Até fiz uma leitura um tempo atrás a respeito de uma pessoa que foi viajar e ela estava num estado de ansiedade muito grande e ela estava muito em pânico, assim, com muito medo que algo desse errado. Então ela ficou no hotel e quando ela chegou lá a claridade da luz de fora, externa, ela entrava pela janela assim, a claridade, e ela olhou para o canto assim da porta e enxergou um objeto. Chegou aquele objeto e a mente dela disse que aquele objeto era uma cobra e ela ficou a noite inteira acordada, sem dormir, preocupada, sem se mover na cama. Saiu, ele ficou quietinho. Então, quando o dia amanheceu, que começou a entrar pela janela a claridade do sol, e ela olhando para aquele objeto ali, ela viu uma cobra. Quando ela olhou, durante o dia ela viu que era um tronco de árvore e não uma cobra. Então, olha o que o medo fez, paralisou e impediu ela de aproveitar a noite, de dormir em paz, descansar. Então, quando você perceber que isso está acontecendo com você, é hora de pedir ajuda, é hora de buscar tratamento, é hora de fazer alguma terapia, de pedir socorro, não é vergonhoso. Às vezes a gente demora para pedir ajuda porque a gente fica com vergonha. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa capaz, mas eu vou pedir ajuda, uma coisa tão boba. Isso não é uma coisa boba. É importante que você procure e peça ajuda, que aí você vai receber as orientações adequadas para lidar com essas situações, porque o medo não é para paralisar ninguém. O medo é para ser aproveitado, é em nosso benefício, não para nos prejudicar. Então a gente está em constante situações que envolve medo. O medo ele faz parte da nossa vida, ele faz parte da vida humana. Então todo mundo tem medo, todo mundo tem um certo tipo de medo, mas ele tem que ser dosado. Ele não é uma coisa complicada, não é uma doença, mas é uma coisa que precisa ser dosada. Então, meus amores, por hoje é só isso. Eu quero pedir para você que você se inscreva no meu canal se você gostar desse assunto. E se você conhece alguém que tem esse tipo de medo, assim, já quase entrando em pânico, uma pessoa ansiosa, manda esse vídeo, compartilha, manda para ela, porque eu tenho certeza que vai. Eu conto com você, vamos formar uma corrente do bem, porque eu sei que você gosta de pessoas assim como eu, e assim, se você compartilhar o meu vídeo com essas pessoas que precisam de ajuda,
a gente vai estar ajudando muito mais pessoas e formando uma corrente do bem. Um beijo, meus amores.